Animais robustos com boa engorda são garantia de grande produtividade. Como fazer esse trabalho com qualidade, preservando a saúde dos animais, é o que veremos agora na nossa capacitação tecnológica em suinocultura. Nessa aula, vamos falar sobre o efeito multiplicador dos pesos. Como que garantir um melhor peso ao nascimento vai influenciar no peso ao desmame, no peso na saída de creche e no peso ao abate. Esses pesos se multiplicam ao longo da fase de crescimento do animal e a gente pode trabalhar como forma estratégica cada ponto desse, multiplicando e potencializando o ganho de peso dos animais. Dentro do conceito do efeito multiplicador em todas as fases, observa-se que nos últimos anos houve um grande foco na seleção de matrizes para prolificidade. Essa seleção gerou um aumento na variabilidade dos pesos dos leitões já ao nascimento e perdemos um pouco na qualidade desses leitões. As matrizes elevaram muito a média de nascimento, com isso tivemos um aumento nos leitões de baixo peso ao nascer. Ao longo dessa apresentação, vamos demonstrar que há uma correlação direta entre os setores. Se queremos ter animais de qualidade ao abate, é fundamental trabalharmos desde a qualidade ao nascimento, passando pelo desmame, saída de creche, para que cheguem os animais com qualidade ao abate. Essa variabilidade gerada por essa seleção e pressão para aumento de número de nascidos é um grande custo de oportunidade que temos para trabalhar. À medida que a gente consiga trazer para essa variabilidade um parâmetro considerado normal para cada fase, teremos grande possibilidade de melhorar o desempenho ao longo de todas as fases. No conceito do efeito multiplicador, é importante entender que a obtenção de um animal com alto ganho de peso, qualidade de carcaça, começa já ao nascimento. Então, vários manejos que vamos adotar na gestação vão influenciar na qualidade do nascimento, qualidade ao desmame, na saída de creche, na fase de recria e terminação. E assim teremos animais efetivamente com qualidade ao longo de toda a cadeia. Muitas vezes, quando a granja tem um baixo peso na terminação, esse peso já se origina na qualidade de nascimento e vai se potencializando ao longo da maternidade e da creche. Quando falamos do efeito multiplicador na gestação, precisamos lembrar que o objetivo principal nessa fase é uma boa formação de aparelho mamário, com ajuste nutricional na fase final da gestação, e esse ajuste vai nos possibilitar a melhoria na qualidade dos leitões ao nascimento. O foco nessa fase é que tenhamos menos de 10% dos leitões com menos de 1 kg ao nascimento. Então, se vamos trabalhar de forma correta, garantindo um raçoamento correto na gestação, as quantidades ajustadas, um foco nas matrizes de maior prolificidade, com ajuste na quantidade para essas fêmeas, e uma boa formação de aparelho mamário, vamos ter uma qualidade do leitão melhor ao nascimento, facilitando e auxiliando na redução da taxa de mortalidade na maternidade e para que possamos desmamar leitões também com qualidade. Então, o foco na gestação é garantir o bom peso ao nascimento, uma boa formação de aparelho mamário. Se tivermos leitões com qualidade ao nascimento, teremos uma menor taxa de mortalidade nos 3 primeiros dias, fase na qual na maternidade se concentram essas mortalidades. Então, quando se vai manejar um leitão já com uma qualidade melhor, com a maior reserva, esse leitão tem uma maior viabilidade e teremos menor taxa de mortalidade nessa fase. Então, aqui a gente começa a entender que a gestação tem um papel fundamental na qualidade do leitão já ao desmame e também na taxa de mortalidade nesse setor. Então, o peso ao nascer tem impacto direto no peso ao desmame? Nós vamos tentar mostrar qual o impacto do peso ao nascer sobre o peso ao desmame. O peso ao nascer é realmente importante no desempenho final? Vários trabalhos têm mostrado a grande importância do peso ao nascer. Esse trabalho de 2006 aponta que o aumento de 1 leitão em média de nascidos reduz 100 gramas no peso ao nascimento. Se mantivermos o manejo que já adotávamos antes, com a quantidade de ração, o nível de ração, e nada for feito em relação a isso, e houver um aumento de nascido,
teremos perdas para cada um leitão 100 gramas a menos ao nascimento, dobrando o percentual de leitões que nascem com menos de 800 gramas. Então, há uma correlação entre o número de nascidos e a qualidade dos leitões ao nascimento. Então, nesse ponto, precisamos trabalhar na gestação, fazendo ajustes finos nutricionais no texto final, para a gente diminuir o impacto do número de nascer sobre a qualidade desses leitões. Em média, os leitões com peso inferior a 900 gramas ao nascimento precisam de mais de 7 a 15 dias para chegarem ao abate com o mesmo peso dos outros animais que já nascem mais pesados. Então, a gente vê que o animal que nasce com a qualidade inferior, ele vai perpetuar isso ao longo das fases de crescimento. Então, a importância de se ter um leitão de qualidade já ao nascimento. Essa correlação mostrada também no trabalho de 2006, a gente observa que 100 gramas ao nascimento corresponde a 200 gramas ao desmame e 1 quilo ao abate. Então, o que a gente observa do nascimento ao abate, uma multiplicação por 10. Né? Se a gente consegue aumentar em média 100 gramas no peso ao nascimento, nós teremos 1 quilo a mais ao abate nesses animais. Então, esse efeito vai se multiplicando em todas as fases. O que acontece com esse leitão que já nasce leve? Por que esse leitão está fadado a ser um leitão de baixa qualidade dentro da suinocultura? Tem algumas características que ele já nasce com elas que prejudicam o seu desenvolvimento ao longo do seu crescimento. Esse leitão já apresenta um menor número de fibras musculares ao crescimento, já ao nascimento. Então, esse leitão terá um menor potencial de crescimento, de deposição de carne magra. Ele tem uma menor capacidade de ingestão de valores absolutos, né? Ou seja, o leitão que já nasce com menor número de fibras musculares, tem menor capacidade de ingestão, ele vai ser um leitão que vai ter uma pior carcaça e um pior peso ao abate. Ele apresenta uma menor concentração de IGF-1, que potencializa a ação de insulina, o que vai reduzir também a taxa de ganho desse leitão. Então a gente vê que a qualidade dele ao nascimento torna um leitão muitas vezes inviável em termos econômicos para dentro da produtividade. É um leitão que tem menor altura de vilosidade intestinal, redução na atividade de enzimas como a lactase e a lipase, então ele tem menor capacidade de ingestão e menor capacidade de digestão dos ingredientes que são ingeridos. Redução no número de receptores de hormônio da tireoide no músculo e menor concentração de IGF-1 na circulação. Essas características desse leitão já o tornam um leitão de pior qualidade no sistema de produção. Então a gente pode observar o efeito do peso ao nascimento sobre a taxa de mortalidade. O leitão que nascem mais leves, com peso inferior a 1 kg, tem maior taxa de mortalidade. Então quando a gente pega essa faixa de 670 a 860 gramas ao nascimento, 35% desses leitões vão morrer. Quando a gente pega os leitões mais pesados, acima de 1,3 kg, a gente já tem uma taxa de mortalidade inferior. Então, também vai influenciar no número de leitões desmamados, uma vez que teremos um maior percentual de morte nessa faixa de leitões de baixa viabilidade. Por quê? Primeiro que os leitões já nascem, todos eles, com a baixa reserva de gordura. O leitão tem menos de 2% de gordura corporal. Ele depende do glicogênio como reserva ativa armazenada no fígado como fonte de energia, fonte que vai ser convertida em glicose. Então, esse leitão demora mais tempo para mamar. Então, ele já tem baixa reserva, ainda tem menor vitalidade para buscar o leite, o colosso. Então, ele é um leitão que apresenta fator de risco na maternidade. Quando a gente analisa esses leitões leves versus leitões numa faixa de peso considerada normal, a gente observa que o tempo para atingir o úbere é praticamente o dobro. Então, nós precisamos auxiliar esses leitões que baixem com baixo peso ao nascimento, facilitando o acesso ao úbere e mamando uma maior quantidade de colosso. Isso torna o leitão mais viável. Então, a gente observa uma mortalidade mais que o dobro nessa faixa de peso mais leve, o que é muito importante trabalhar esse leitão de peso menor de uma forma diferenciada no sistema de produção. Quando a gente tem como que o efeito desse peso vai atuar nas outras fases, a gente observando o peso aos 26 quilos, né? Vocês observam que o leitão de alto peso e médio requerem menos dias para chegar aos 26 quilos. Nessa faixa de idade, 6 dias a mais para o leitão de baixo peso.
Peso ao abate também. Observa que os leitões que nasceram leves demoraram em média 14 dias a mais para chegar ao abate, numa mesma faixa de peso, nesse trabalho em torno de 96 quilos. Então eles precisam de 7 a 15 dias a mais para chegar ao peso de abate ideal, como foi avaliado nesse trabalho. Esse outro trabalho também mostra isso. Ele distribuiu em faixas o peso ao nascimento e foi avaliar a idade de abate. A gente pode observar que os leitões que nascem com 1,6 kg ao 1,8 kg chegaram aos 141 dias com 88 quilos. Leitões com menos de 1 kg ao nascimento demoraram 152 dias para atingir 86 quilos. Então, a gente necessariamente precisa trabalhar a qualidade do leitão ao nascimento como ferramenta efetiva para melhorar o peso ao abate. Agora nós vamos ver como que o efeito multiplicador vai atuar no setor maternidade. Nós vimos já a importância desse leitão nascer com qualidade para que a maternidade possa fazer um bom trabalho. Mas como essa maternidade pode potencializar esse ganho de peso? A gente tem os leitões de qualidade e a gente observa que na maternidade queremos leitões de qualidade ao desmame, peso e idade de desmame. Não basta só avaliar o leitão pelo peso, é importante que ele atinja, seja desmamado numa idade compatível para que ele possa ter um bom desempenho pós-desmame. Então a idade de desmame é muito importante. Os manejos iniciais de rotina, muitas vezes manejos como colostro, uniformização do colostro, vão definir a qualidade desse leitão na maternidade. Um programa nutricional ajustado, focado principalmente aqui nas matrizes, para que elas possam ingerir a quantidade de nutrientes, produzir a qualidade de leite, a quantidade e qualidade de leite que o leitão precisa, e também uma estratégia sanitária, porque a gente sabe que a maioria das doenças, a própria matriz contamina o leitão ao nascimento e isso vai lá na frente se transformar num problema sanitário para a grande. Então a gente pode trabalhar de todas essas formas com efeito multiplicador na maternidade. Só para que a gente possa entender, o potencial para que um leitão seja desmamado, isso já foi conseguido experimentalmente, é que o leitão chegasse aos 21 dias com 9,8 quilos. Esse é o potencial. Mas, na verdade, hoje as granjas trabalham, quando desmamam com 21 dias, em torno de 6,300. Por que a gente não consegue atingir esse potencial? São falhas de manejo, como a gente vai observar nas próximas fotos, que vai tirando o potencial do animal. São situações como essa, com leitões que às vezes estão mamando em tetos que já estão secando, a higiene das próprias baias, a presença de diarreia, que vão tirando o potencial desses leitões e atingir o verdadeiro peso que se espera nesse setor. Então a gente quer peso ao nascimento, produção de leite, fazer um correto manejo inicial, ter uma idade de desmame, trabalhar com a variabilidade, deslocando essa curva para a direita, que a variabilidade é inerente do processo, do peso ao desmame. Só que a gente precisa deslocar essa variabilidade, deslocar a curva para a direita, gerando um maior potencial e percentual de animal pesado, o que vai levar a média do peso ao desmame.